Boa, pessoal. Uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada para quem está nos assistindo aí, novamente no canal de Uquim. Pessoal, estamos aqui no canal de Uquim Periferia, Comunidade Periferia, trazendo para vocês o melhor do futebol aí, pessoal. Pessoal, estamos aqui com HB do Jardim Irene, que é os Homens Bomba, e aqui temos o Mocidade do Jardim Irene, é clássico hoje. Teremos clássico, esse jogo será na Arena Jardim Irene. A gente vamos para esse jogo aí, pessoal, hoje de HB e Mocidade. Será um bom jogo, pessoal. Acompanha com a gente aí no canal de Uquim. Pessoal, vamos para a escalação dos dois times aí, né? Temos aí no time do HB, temos Bahia no gol, Ganso e Igor na zaga, Rodrigo na lateral direita, Fá na lateral esquerda, Nem de volante, Jefferson e Tito no meio de campo. E no ataque temos Baninho, Vag e Dudu aí no time do HB aí, pessoal. Vamos aí agora, temos aí no time do Mocidade, Thiago no gol, Rodrigo na zaga, Leleto, zagueiro, lateral direito, Buia, lateral esquerdo, Buia, lateral direito, Buiú, de volante, Fernandinho, no meio de campo, Edgar e Danilo. E na frente temos Renatinho, Dadá e Cicica, fechando aí o ataque aí da equipe do Mocidade, um ataque, né, o Baninho, o Vag e o Dudu ali, né, e o Renatinho, Dadá e Cicica ali, é um ataque, né, um ataque bom ali, né. Teremos hoje, esperamos que seja um bom espetáculo aí, né, de HB e Mocidade aí. Vamos para o jogo, pessoal. Arena Jardim Irene, amigo. Lotada da Arena Jardim Irene. Para acompanhar aí HB e Mocidade. Aí, HB do Irene e Mocidade do Irene, pessoal. É o clássico do futebol aí, né? Do futebol brasileiro aí. Que seja um bom jogo aí, né, pessoal? A gente conseguiu os uniformes ali, parecido com o que os times jogam, né? A gente vai tentando ali, né? Mó sacrifício arrumar um time com o uniforme parecido, porque é poucas equipes para poder fazer, né? Mas a gente tá nessa luta aí, pessoal. Aí a equipe Aí o Nen, né? O Tito. Aí o time dos caras aí, né? Do HB. Aí é o time do Mocidade aí. Ficou legal, ficou bom. Vamos para esse jogo aí de Mocidade e HB, pessoal. Pessoal, estamos aqui, a gente sempre passa por aqui para avisar o pessoal que esse jogo aqui é automático. Aqui eu controlo os jogadores para mim jogar desse jeito que tá aqui. E assim eu já não controlo ninguém, é a máquina. Aqui no canal de Uquim é justo o resultado e vence quem joga melhor lá dentro de campo lá. É a máquina e a máquina jogando aí. Então é um jogo disputado entre eles mesmo aí. E vence quem jogar melhor aí, né? Entre HB e Mocidade aí no clássico do Jardim Irene aí, pessoal. Vamos pro jogo aí, pessoal. E vai rolar a bola, rola a bola para HB e Mocidade na Arena Jardim Irene, amigo. Olha só, vem tocando ela ali, a equipe do HB vem com Tito. Tito já vem descendo, carregando o time. Toca para Vag. Vag lá na ponta. Vai fazer o cruzamento. É o que ele faz. Dudu, amigo. Dudu sobe nela, cabeceia para fora. Dudu. Já chegou o HB ali, amigo. No comecinho do jogo ali. Vamos ver como se comporta aí os dois times aí. Nesse início de jogo aí. Falta ali no meio de campo. Vem vindo por ali agora, cobra ali, olha só, Baninho escora, Vag, fica com ela, mas não, chega Buia, fica com ela, toca para Leleto, olha só, Buiú, sai jogando para Fernandinho, Fernandinho toca para Buiú novamente, vem vindo por ali, Edgar, perde ela, olha Dudu, Dudu é que vem para
pra cima, vem carregando ela, Dudu. Olha só, que lance, toca pra Baninho. Olha só, tira do zagueiro, bate em cima de Thiago, do goleiro, amigo. Olha só, já tira lá, já vem jogando ali, de novo ali. O Fernandinho vem essa bola. Danilo, é quem vem com ela, Danilo. Tira de lá o HB, vem por ali, dá um carrinho perigoso por ali, Renatinho, amigo. Quase acerta ali, Igor sai jogando, joga para nem toca para Jefferson. Jefferson já toca para Baninho aqui embaixo. Vem Baninho, trabalha na bola, toca para Dudu. Dudu deixa para Jefferson. Dudu de novo com ela, chega por ali, briga ali, mocidade. Leleto, com ela, Leleto. Olha só, tira de lá, Leleto. Olha só, vem por aqui. Tira, Danilo é quem vem. Olha Danilo, vem vindo Danilo por ali. Olha só, domina, toca aqui embaixo pra Dadá. Dadá é quem vem com ela. Olha só, chega de lá a zaga do HB. Tira dali do jeito que dá. Jefferson vem ajudar a zaga. Sai jogando com Baninho. Baninho é quem vem. Sai jogando de novo ali, Jefferson. Toca no meio, toca errado, toca mal. Recupera ali o Mocidade. Vem vindo Renatinho. Vem vindo com ela. Chega por baixo lá, Fá. E faz o corte. Já toca ali. Wagner já sai jogando. Tito e Wagner sai jogando por ali. Renatinho é quem vem. Ganha a bola, Igor. Toca para Baninho. Baninho trabalha a bola ali. Toca errado. Dá quem vem aqui embaixo. Olha só. Cicica. Quem vem é Cicica. Olha só. Ele pode chutar. Chega, Ganso na hora certa. Tá no momento certo, Ganso. Chega e tira ali, amigo. No pé de Cicica. E quem vem é o Pigmeus, Tito. É quem vem por ali, pelo lado esquerdo, Tito. Faz a jogada, chega por lá. E toma dele, Rodrigo. Edmar sai jogando, Danilo é quem vem. Toca ali, Dadá. Dadá recebe. Toca para Renatinho. Renatinho, se quiser, volta para Dadá. Dadá de frente pro gol. Bahia sai em cima nos pés de Dadá. Fica com ela, Bahia. Fica com ela, amigo. Olha só, sai jogando por ali de novo o HB. Vem tocando. Toca mal, toca errado. Vem por ali agora. Cicica domina. Vem por ali, toca para Edmar. Edmar toca ali no meio. Tenta voltar para Edmar. Toca errado ali. Tito sai jogando. Dudu. É quem vem, Dudu. Só pra falta ali de Fernandinho, Dudu. Vai cobrar pra frente essa bola, Jefferson. Cobra, quem chega? Mata no peito. Baninho, toca na frente. Chega por lá, zaga. Recupera a bola ali. Olha, Tito. Vai chutar, Tito? Ali. Dá um carrinho ali, pra mim foi falta. O juiz disse que não foi nada. Olha só. Vem chegando por ali, Renatinho. Domina, gira ali. Perde a bola. Olha só quem vem com ela, Dudu. Toca pra Baninho. Por cima, Baninho recebe. Se quiser aqui dentro da área. Olha só, chega, Buiu. Na hora certa. Tabuio toma ali, já sai jogando Mocidade. Vem vindo com Dadá, aqui pelo lado esquerdo. Ele vem carregando a bola, vem levando ela. Olha só, chega na marcação, Rodrigo. Olha só pra dentro, cabeceia. Cicica ali, amigo. Cicica cabeceia, levando perigo ali, amigo. O gol do HB. E a torcida canta na arena, Jardim Irene. E sai jogando o HB. Vem por aqui com o Tito. Toca para Dudu. Olha só, se quiser ter lá embaixo o Wagner. É o que ele faz. Lá pro Wagner. Se quiser ter dentro daí, chuta no gol. Thiago cai, fica com ela. Joga aqui embaixo. Mata no peito o Buiu. Coloca no chão. Leleto, só jogando. Rodrigo. Joga pra Buia. Buia é quem vem. Vem com ela, Buia ali. Olha só. Vem carregando lá pelo lado direito. Chega, coloca pra fora ali. Acompanha ali, coloca pra fora, Tito. Olha só. Vem vindo ali, Renatinho. Não tava por cima pra Edmar. Ele vai cruzar. Sai a bola. Não consegue evitar sair de bola. É tiro de meta pro HB. Bateu. Chuta a bola, Bahia, pra frente. Renatinho pega a bola, toca aqui embaixo para Cicica. Olha só, sempre é um perigo contar no bet Cicica. Toca para Dadá, defende Bahia. No chute de Dadá, defende o Bahia, amigo. Olha só, e agora é o HB. Quer responder, Jefferson, toca para Wagner. Faça Fá, lá pelo lado esquerdo, Fá. Que boa jogada de Fá. Ele vai cruzar? Ele vai cruzar, amigo? Segurou demais ela, perdeu ela ali, amigo. Perdeu a bola.
Ali, vem descendo Danilo. Para o Mocidade puxando o contra-ataque. Danilo é quem vem. Toca aqui embaixo para Dadá. Se quiser pode sair o cruzamento. É o que ele faz. Para dentro da área. Tira a Ganso de dentro da área, amigo. O jogo não sai gol. Mas é um jogo movimentado. Um jogo de boas oportunidades, amigo. Um jogo do primeiro tempo entre HB e Mocidade ali, amigo. Olha só. Ali tivemos essa chance ali, né? Cara a cara ali. Maninho chutando ali, né? Em cima do goleiro ali. Depois, aqui desse lado aqui, o Dadá vem descendo bem ali, né? Você vê que ele faz o cruzamento ali. E o Cici cabeceia pra fora. Depois Wagner chutando. E ali, defendendo ali. E vamos voltar para esse segundo tempo de HB 0. Mocidade também 0, amigo. Canal de Uquim, curte aí, meu amigo. Vamos voltar para o segundo tempo de HB 0, Mocidade também 0. Olha só, vem chegando por ali, rola a bola no segundo tempo. Por Mocidade na saída de bola. Vem por ali, lança na frente. Olha só, Renatinho mata no peito, toca para Cicica. Cicica para Danilo. Danilo toca para Dadá. Sempre pelo lado esquerdo. Por ali, ele vai cruzar, sai com bola e tudo. Exagerou na corrida. Exagerou, saiu com bola e tudo. Tiro de meta para o HB que já cobra ali o tiro de meta. Olha só, vem chegando por ali no meio de campo. Dadá já tá com ela ali. Toca para Cicica. Olha só, se ele quiser. Aqui tem Edmar. Já toca para Renatinho. Leva para dentro, bate no gol. Bate a bola ali em Edmar, amigo. E sai para fora. É tiro de meta para o HB cobrar. Já chega ali e tenta evitar a saída de bola ali. O Ganso não conseguiu. Olha Dadá, faz boa jogada atrás pro meio. Chega por ali, né? Recompõe a defesa ali e fica com ela, já sai jogando com o Rodrigo. Rodrigo é quem vem, aqui pelo lado direito. Ele vem carregando ela, faz boa jogada, toca pro meio, Tito. Toca aqui para Vag. Vag se quiser pode chutar. Olha só, ele se quiser toca para Jefferson. Toca para Rodrigo. Se quiser bate no gol, bateu pra fora. Bate por cima do gol, Rodrigo. Bate pra fora, amigo. Cobre o tiro de meta, Thiago. Olha só, sobe lá. Dudu briga por ela. Olha só, vem por aqui, Baninho. Vem por aqui, Baninho aqui. Briga com ela, Baninho. Joga para Jefferson. Jefferson, se quiser, tem aqui embaixo. Olha só. Segura a bola, perde a bola, Jefferson. Olha só, Renatinho. Fica com ela, toca para Cicica. Ganha a bola de novo, Ney ali. E já sai jogando Jefferson. É quem tá com ela, Jefferson. Olha só, se quiser. Toca errado novamente ali, Jefferson, amigo. E já vem o Mocidade pra cima. Dadá, segue pelo lado esquerdo. Vem ali Danilo pra ajudar. Toca na frente, Cicica! Gol! Mocidade! Cicica! Danilo lança lá na frente. Cicica esperto. Ligeiro, amigo. Cabeceou. Sem defesa para a Bahia. Não esperava essa cabeçada. Ela veio do nada, amigo. Todo mundo pensava que essa bola ia passar. Mas Cicica, ele se antecipa ali e cabeceia no fundo do gol. Fazendo aí pro Mocidade 1-0 no clássico, amigo. E o Mocidade abriu o placar. 1-0 com Cicica. Olha só, o Mocidade gosta do jogo. Vem com o Edmar. Bate no gol, defende de Bahia. E já sai jogando. Tem pressa agora no HB. Vem jogando aqui com o Igor. Fá recebe, vem jogando Fá, Vag, toca para Tito, Tito faz boa jogada ali, tira, joga pra frente, tenta o lançamento, fica com o Thiago, que segura firme, não larga, e já sai jogando ali, amigo. Olha só, vem chegando por ali, a equipe do Mocidade vem jogando aqui pelo lado, Vinícius entra, na equipe do Mocidade, Vinícius entra nesse segundo tempo, ele deve ter entrado aqui no lugar do Renatinho, né? Isso mesmo, ele entrou no lugar do Renatinho. Vinícius entra para
O Mocidade, olha só, vem aqui Wagner, toca para Dudu. Dudu domina ali, quer vir pra cima o HB, quer reagir. Olha só, vem ali, Cici, o autor do gol. Vem vindo ali, dominando, perde a bola ali no meio. Quem vem é o Wagner, vem jogando ali, tenta tocar ali. Voltar a bola ali, não consegue. Fernandinho, sai jogando, toca aqui pra Edmar, Edmar toca para Vinícius. Olha Vinícius, pega a bola pra Edmar, chega por lá a zaga do HB. Com Ganso chutando em cima ali de Edmar. Olha só, sai jogando. Baninho é quem recebe. Baninho vem pra cima. Acelera por ali. Traz pra linha de fundo. Toca ali Jefferson. Toca para Tito. Tito é quem vai trazer. Olha só. Joga lá na ponta. Vai sair o cruzamento. É pra dentro da área que chega. Tira de lá. A zaga do Mocidade. Coloca pra fora. Coloca pra fora. Olha o cruzamento. Bate na zaga. Escanteio. E para o time do HB cobrar. Olha só, quem cobra é Vag. Vag vai lançar pra dentro da área. Quem chega? Quem sobe? Olha só, dentro da área, quem chega? Quem sobe? Defende Thiago! Defende Thiago. Se não me engano, ali era o Dudu, ali cara a cara, amigo. Cara a cara ali. Chega ali, amigo. Olha só, vem chegando por ali. Foi falta ali? Falta ali, o árbitro deu. Olha só, cobre essa bola pra frente. Chega por ali. O Mocidade ganha ela. Toca lá na ponta pra Dadá. Faz tempo que ele não pega na bola. Vem vindo com ela. Olha só, Ganso tá em cima. Ele faz o cruzamento. De cabeça ali. Duas vezes Cici. Que é duas vezes Cici? Oh, seria até bom, né? Mas não deu, foi pra fora. Ali na cabeçada de Cici ali. Cobra ali o time de meta ali, Bahia. Olha só, vem descendo, tocando ali o HB. Olha só, briga por ela lá, chega. Quem fica Fernandinho toca para Edmar. Edmar vem descendo por ali. Dadá, lá pela ponta, Dadá. Vem vindo, joga pra dentro da área. Bate no gol, defende Bahia. Defende Bahia, amigo. Defende. Olha só, vem chegando por ali com o Baninho. Olha só, vem chegando. Baninho, olha, tira por ali. Vem vindo ali Baninho de novo. Se quiser pode cruzar. É isso que ele vai fazer? Ele vai fazer. Chega antes ali, coloca pra fora. Ali a zaga do Mocidade. Vag vai lançar pra área. Quem chega? Quem sobe? Olha só, chega a zaga do Mocidade. Tira de lá. 86 minutos. O HB pressiona. Vem pra cima procurando um gol de empate. Olha só, pra dentro da área essa bola. Tira de lá a zaga do Mocidade. De qualquer jeito. O HB quer o gol. Vem Tito com ela. Toca pra Vag. Vai metendo gol. Daí, chega ali, divide ela. Chega por ali, marca a falta ali de ataque do time do HB, vai jogando pra fora. Olha só, Vag briga por ela. Mais uma vez por ali, tira. Olha só, bela bola, enfiada pra Dadá lá na frente. Olha só, chega. X ali, Bahia fica com ela, chuta pra frente. Olha só, vem chegando ali o HB. Olha só, vem tocando ali. Nem, recebe, se quiser tem aqui embaixo. Olha só, ele toca pra Fá. Fá vem descendo com ela. Olha só, último lance. Fá vem vindo. Vag, vai lançar na área. Quem chega, sobe por lá. E vai acabar, amigo. O árbitro olha pro relógio. E termina o jogo. Mocidade estreia com vitória no canal de Uquim, amigo. No canal de Uquim, Comunidade Periferia Automático. Aí, Mocidade conquista sua primeira vitória no canal de Uquim. Na segunda rodada é do canal de Uquim aí. Vem aí, amigo. E consegue aí na primeira rodada aí. Na primeira rodada aí, né, no canal de Uquim, o Mocidade vem aí estreando com vitória aí, né? E um jogão foi, né? Disputado ali, né? 1-0. 1-0 disputado o jogo. E vamos aí, né, pessoal? Teremos o próximo jogo aí. E acompanha o próximo jogo aí. Foi bom aí. Você vê o gol aí do Cicica aí, né? O passe de Danilo, né? E o Cicica fazendo de cabeça aí. Sem o Bahia esperar ali, né? Sem ninguém esperar, até eu mesmo não esperava ali. E depois essa chance aí que teve ali, amigo. Olha, teve uma boa chance, foi até o Tito. Foi o Tito que teve essa boa chance aí.
ia ali, mas chegou ali. E o Cicica tentando outra vez aí. Jogando pra fora aí, pessoal. Esse aí foi o jogo entre HB e Mocidade aí. O Mocidade ganhando aí, pessoal. Um abração pra todos do HB. Um abração pra todos do Mocidade aí. Pessoal, ficam com Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Canal Juquim. Curte aí, pessoal. Curte aí. Curte aí. Fui!